convidando essa nossa série de exposições. Nas últimas 5 semanas nós estamos pensando sobre reconciliação. Temos pensado nessa obra que Cristo fez em nós e tem feito por meio de nós, em sequência à nossa campanha de oração, dos 40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional. Temos recebido devocionais todas as manhãs, né, no nosso grupo. Se você não está no nosso grupo, lá atrás tem um QR Code, você escaneia lá, entra no nosso grupo. Todas as manhãs nós temos recebido devocional dessa série, pensando a respeito de reconciliação. Falamos um pouco sobre a reconciliação que Deus nos deu em Cristo Jesus, que nós fomos reconciliados com Deus. Falamos também que Cristo nos deu esse ministério da reconciliação. Então somos esses agentes que chamam outros à reconciliação com Deus. Vimos também que o Senhor nos dá poder para nos reconciliarmos uns com os outros, para quebrarmos as barreiras de divisão, as barreiras que nos impedem de nos achegarmos ao outro. E por que não dizer, para vencermos o nosso coração, as nossas amarguras, as nossas dores, as nossas tristezas, e aprendermos a perdoar outras pessoas, promovendo reconciliação. Essa é uma obra que Deus faz em nós. Pensamos também em reconciliarmos as áreas da nossa vida que, por vezes, são separadas. Quando se pensa em natural e sobrenatural. E se pensa em uma vida religiosa e uma vida cotidiana, como se fossem duas coisas separadas. Mas não, em Cristo Jesus, toda a nossa vida é vivida diante da face do Senhor. Quer seja comer, quer seja beber, quer seja fazer qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória do Senhor. Eu trabalho para a glória do Senhor, eu me relaciono com as pessoas para a glória do Senhor. Eu separo o lixo molhado do lixo reciclável para a glória do Senhor. Eu economizo água para a glória do Senhor. Eu cuido da fauna, eu cuido da flora para a glória do Senhor. Eu sou responsável no meu ambiente de trabalho, eu trato bem as pessoas, eu chego no horário, eu saio no horário, eu sou um disciplinado em tudo que eu faço para a glória do Senhor. A vida do cristão, ela é toda para a glória do Senhor. Nós não vivemos só em momentos religiosos para a glória do Senhor. Glorificar a Deus não é só orar, cantar e ler a Bíblia. Nós somos chamados a desenvolvermos um culto que seja o culto da vida, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto que faz sentido, é o culto racional. E na última semana o Martinho trouxe uma exposição a respeito de oração, pensando também que essa reconciliação que nós temos falado tanto nessas últimas semanas, ela é mostrada através das nossas práticas. E por que não dizer, através da nossa liturgia. O nosso culto, aquilo que nós fazemos, tudo que nós fazemos como igreja é tão importante porque encena essa reconciliação. A pregação, o louvor, as orações nos mostram que nós temos acesso a Deus, que podemos falar com Deus e Deus fala conosco, porque Ele nos reconciliou. Também aprendemos no culto que a evangelização, o discipulado é o meio pelo qual Deus nos usa para reconciliarmos outros com Ele. Aprendemos também que as coisas que acontecem na igreja, elas são dirigidas pelo Espírito Santo, mas elas também são planejadas. Então eu não estou aqui simplesmente abrir a Bíblia, vou pegar um texto aleatório e vamos ver o que dá. Não, eu estudei em casa, eu estudei bastante, mas eu creio que o Espírito Santo é que vai falar. Mas planejamento e espiritualidade não são coisas separadas. Ao contrário, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos na igreja deve ser feito com ordem e decência. Há planejamento. Nós temos horários, nós temos partes, nós temos organização para que o culto funcione bem. Então no culto nós vemos a junção da espiritualidade. Nós vemos a reconciliação com Deus, a reconciliação uns com os outros. Porque aqui neste lugar tem gente com várias histórias, de vários lugares, de outros estados, que agora congregam aqui, que estão conosco aqui. Gente com história diferente, com criação diferente, com níveis educacionais diferentes. Isso acontece por causa de Cristo. Nós chamamos este lugar de uma comunidade. Nós estamos unidos em torno de algo comum. E este algo comum é o próprio Cristo, que coloca a gente de todo tipo junto. Isso aqui tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Só não dá porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele nos guia, Ele nos une, Ele nos edifica. Então, o culto é esse ambiente onde essa reconciliação é em todo o tempo encenada. Certa vez eu vi um pregador dizendo que o culto é o grande palco do teatro de Deus. Deus está mostrando a sua graça. E faz isso através de elementos visíveis também.
através das ordenanças, do batismo, da ceia do Senhor, em que nós nos lembramos dessa reconciliação que temos em Cristo Jesus. Mas nessa noite nós vamos pensar um pouco que essa reconciliação só acontece por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em nós. E eu não podia falar do Espírito Santo sem recorrer ao texto talvez mais emblemático sobre essa presença do Espírito Santo, que é Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, a minha versão é NVI, tá? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Vamos orar, queridos. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e é por meio dela que compreendemos a vontade do Senhor. Queremos nessa noite, Senhor, mais uma vez ouvir a Tua voz. Reconhecemos, ó Pai, as nossas limitações humanas, mas também nos apegamos à graça do Senhor, que diz que enviaria o Teu Espírito, e enviou o Teu Espírito, e Ele nos guiaria a toda a verdade. O Espírito do Senhor que nos faria lembrar tudo o que o Senhor nos tem ordenado. Nessa noite clamamos, Espírito Santo, que a Tua palavra seja aplicada à nossa mente, ao nosso coração, e possa ser o alicerce pelo qual nós edificamos a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos aqui então, diante do texto da descida do Espírito Santo. O livro de Atos é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João são os livros de transição do Antigo para o Novo, por assim dizer. O Novo Testamento começa, de fato, com a morte e a ressurreição de Jesus. Até a morte e a ressurreição de Jesus, tudo o que acontece no ministério de Jesus, Jesus está ainda debaixo da antiga aliança. E tudo o que ele faz debaixo da antiga aliança. Nós vemos que Jesus foi um judeu praticante que cumpriu absolutamente toda a lei. O único que pôde cumprir toda a lei. Mas quando ele morre, ressuscita e é exaltado às alturas, inicia essa nova aliança. E o livro de Atos começa a contar a vida deste povo de Deus a partir desta realidade. Então, muitas coisas começam a acontecer aqui no livro de Atos pela primeira vez. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e, por algum momento, abençoava algumas pessoas para determinada obra. Mas Jesus havia dito que o seu Espírito agora estaria em meio ao seu povo e dentro do seu povo. Isso acontece aqui, na descida do Espírito Santo em Atos. É aqui então que nós começamos a ver essa disponibilidade do Espírito Santo, e é Ele quem é o poder para realizar todas as coisas da nossa vida. Essas obras de reconciliação que eu dizia no começo, elas só são possíveis na unção do Espírito Santo e por meio do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui, toda essa bagunça santa, que ninguém entendeu nada, mais à frente, no versículo 13, vai dizer que as pessoas que estavam ali ao redor falaram: esse povo está bêbado, está todo mundo na cachaça. Negócio, falando umas línguas assim, diferentes, mas ao mesmo tempo eles reconheciam que era algo estranho,
porque eles estavam ouvindo aquele povo glorificar a Deus nas suas próprias línguas maternas. Nós vimos aqui o tamanho da lista de gente dos lugares mais longínquos que estavam ali, e cada um ouvia de certa forma na sua língua aqueles glorificando a Deus. Então era um misto de êxtase, de o que está acontecendo com, isso deve ser embriaguez. Mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é o cumprimento de uma promessa. Exatamente é o que Pedro vai dizer aqui a esse povo. Ele diz, esses aqui não estão bêbados. Do versículo 14 em diante, nós começamos a ver Pedro agora pregando o evangelho e tomando essa experiência como ponto de partida para falar de Jesus. E aqui ele vai dizer, lá no versículo 15, ele diz, estes homens não estão bêbados, como supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Olha, para Pedro era um absurdo, né? Como assim, bêbados, 9 horas da manhã? Se Pedro chegasse nas nossas cidades hoje em dia, né? Que mais ia ver que tem gente que não escolhe horário para ficar mamado, né? Mas, gente, são 9 horas, como assim vocês vão dizer que estão bêbados? Mas ele vai explicar, ele diz no versículo 16, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E aqui ele cita um texto do profeta Joel, dizendo que o Espírito seria derramado sobre todos os povos, ou todo tipo de gente. Pedro diz, gente, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento. Não só essa promessa de Joel, mas, por exemplo, lá em Ezequiel, se você estiver anotando, pode anotar, Ezequiel capítulo 36, os versos 26 e 27, diz assim, palavras de Deus ao seu povo, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. E no verso 27, Deus diz ao seu povo, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer firmemente às minhas leis. Deus já havia prometido que chegaria um ponto na história, em que Deus não só mudaria os seus filhos por dentro, não só transformaria o coração e a mente dos seus filhos, mas ainda colocaria dentro do seu povo o seu próprio espírito. E ele diz que é esse espírito que nos daria condições de ouvir os decretos do Senhor, de obedecer aos decretos do Senhor. Nós só podemos obedecer a Deus com a unção de Deus. Nós só podemos ouvir a palavra, colocá-la no nosso coração e praticá-la na unção do Espírito Santo. Não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade. Por isso nós trabalhamos, nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor, mas fazemos tudo isso sempre debaixo de oração, dizendo, Senhor, me dá a capacidade de fazer isso. Nós sabemos que precisamos vencer o nosso coração orgulhoso e liberar perdão, mas sabemos o quanto é difícil, quando estamos magoados, sofridos, liberar perdão. Então corremos para o Espírito Santo e dizemos, Senhor, me dá a capacidade de perdoar de fato. Tira essa dor, tira essa mágoa do meu coração. Só a unção do teu Espírito me dá a capacidade de fato fazer isso. Nós olhamos para as limitações da nossa vida, erros, tropeços, vícios de linguagem, vícios de pensamento, vícios de atitude, e nos esforçamos para fazer o melhor que nós podemos, mas corremos para Deus e dizemos, Senhor, o Senhor precisa mudar o meu coração. De nada adianta eu mudar os meus hábitos, se o meu coração ainda está preso nesses hábitos. Senhor, eu não quero simplesmente mudar hábitos, eu quero mudar quem eu sou. Eu não quero simplesmente vencer na força do meu braço, porque se eu venço na força do meu braço, a possibilidade de eu cair de novo é muito grande. Mas se o Senhor fizer uma obra no meu coração, nada nem ninguém pode me parar. Então nós entendemos que é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de compreender a vontade de Deus e de praticá-la. É por isso que nós nos entregamos ao Espírito, essa é a promessa. O que Pedro está dizendo, olha, o que está acontecendo neste momento, aquilo que Joel profetizou, e eu digo aquilo que também Ezequiel profetizou, aquilo que o próprio Cristo explicou e profetizou, lá em João capítulo 14, você não precisa abrir, mantenha-se em Atos, que nós vamos voltar para o texto. Em João capítulo 14, Jesus diz lá no versículo 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Ele diz no verso 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas olha o que Jesus diz, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Jesus está dizendo, gente, é o Espírito que vai dar a capacidade de vocês obedecerem e me amarem.
E ele diz, eu preciso ir ao Pai, porque eu vou pedir ao Pai e Ele dará a vocês um outro conselheiro. Interessante que no grego existe pelo menos duas palavras para esse outro, que pode ser outro diferente, outro que não tem nada a ver, outro, uma outra coisa, mas há uma outra palavra que é a palavra que é usada aqui, que fala de um outro igual, de mesma essência. É um outro, mas ele é igual o primeiro. Jesus está dizendo, eu vou enviar um outro conselheiro, que é igual a mim, que é o Espírito da verdade. E diz, o mundo não pode receber, mas vocês podem receber. E Jesus ainda vai dizer, porque vocês o conhecem. Peraí, como a gente conhece esse outro Jesus? Como a gente conhece esse outro conselheiro? E aí Jesus diz, pois ele vive com vocês. De quem Jesus está falando? Dele mesmo. Vocês conhecem, porque ele vive com vocês. Mas ele continua dizendo, mas ele estará em vocês. Olha a diferença. Essa é a grande obra de Jesus. Jesus não tinha só que ter vindo à terra. Ele precisava morrer. E não só morrer, mas ressuscitar. Porque a presença de Deus, que estava na pessoa de Cristo, agora porque Cristo morreu e ressuscitou, hoje ela está dentro da vida de cada um daqueles que nasceram de novo. Enquanto Jesus caminhava por essa terra, a presença de Deus, por assim dizer, estava limitada geograficamente. Onde Jesus estava, ali estava a presença manifesta de Deus. E se quiséssemos ter acesso à presença manifesta de Deus, tínhamos que ir onde Jesus estava. É por isso que o chamado de Jesus aos seus discípulos era literal. Quando Jesus dizia, vem e me segue, era literalmente, sai de onde você está e para onde eu for, você vai atrás. Hoje nós seguimos a Cristo estando onde estamos, porque o Espírito Santo habita em nós. E hoje temos livre acesso a Deus. Não precisamos ir a Jerusalém, não precisamos ir a Israel, porque o Espírito Santo está disponível, e Deus está disponível para nós aqui em Londrina, ou se você é de outra cidade, na cidade onde você mora. O Espírito Santo está disponível para você. E é essa a promessa de Jesus. Lá no capítulo 16 ainda de João, Jesus vai dizer, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz, eu preciso ir. Essa aqui é aquela sequência que vai desde o capítulo 14, em que Jesus diz aos seus discípulos, não se perturbe ou não se turbe o vosso coração. E que ele vai anunciar, gente, eu vou morrer e eu vou embora. É engraçado que Jesus fala de maneira assim muito clara. E você vai ver nos evangelhos dizendo que os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. Jesus diz mais de uma vez, gente, eu vou morrer, vou para Jerusalém e eu estou indo para morrer. E diz o texto que eles diziam, o que será que ele está falando? Os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. E aqui, do capítulo 14 em diante, ele fala, eu preciso ir, porque essa obra que eu vim realizar é muito maior do que vocês podem imaginar. E se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então é para o bem de vocês que eu preciso voltar ao Pai. Então essa é uma promessa antiga. Essa é uma promessa do Antigo Testamento que é reiterada por Jesus no Novo Testamento. Mas veja, essa não é uma promessa que era só para aqueles judeus. Essa é uma promessa para nós. É exatamente isso que Pedro vai dizer aqui no seu sermão. Depois de toda essa pregação aí do capítulo 2, do versículo 14 em diante, lá no versículo 37, verso 37, está com a sua Bíblia aberta, né? Atos 2, 37, diz que depois de toda essa pregação de Pedro, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? E Pedro respondeu a eles, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pedro está dizendo àquele povo, isso não é algo que aconteceu só para este grupo seleto. O Espírito Santo não é só para estes 120 que estavam reunidos ali em oração. Não, o Espírito Santo é para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. E que como um ato público desse arrependimento, descem as águas do batismo. Não entendendo que o batismo salva ou algo do tipo. Não, o batismo é a exteriorização de uma fé já vivida.
Há muitos que não se batizaram, que já são nascidos de novo e ainda não foram batizados porque não tiveram uma oportunidade, porque ainda não teve um batismo do qual eles puderam participar, ou coisas do tipo. Mas a salvação não está no ato de descer as águas do batismo. O batismo é para os salvos e não para a salvação. O batismo é essa exteriorização pública do compromisso que eu fiz com Deus. E Pedro está dizendo que o meio pelo qual essa unção de Deus é recebida nas nossas vidas é através do arrependimento que é seguido desse compromisso com Cristo. E ele diz, essa promessa é para vocês, falando com aquele público que estava ali, mas também é para os filhos de vocês. E ele diz mais, e para todos os que estão longe. Nós estamos longe, né? Bem longe de Israel, né? Bem longe. No tempo e no espaço, né, dessa promessa. Ele diz, mas essa promessa também é para eles, para todos, quanto o Senhor chamar. Essa promessa é para nós. O Espírito Santo está disponível a nós. Na verdade, Jesus também já havia falado sobre isso. Lá em João capítulo 7 diz, palavra de Jesus, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus diz aos seus discípulos, lá em João 7, 38, quem crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. O que será que Jesus está dizendo? João não nos deixa dúvidas. Ele diz no versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ele diz ainda, João no capítulo 7, verso 39, ele diz, até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Veja, João explica o que Jesus disse. Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. E João vai dizer, ele estava falando do Espírito, que ainda não havia sido derramado, porque Jesus não havia sido glorificado. Veja, enquanto Jesus caminhou com os seus discípulos, o Espírito Santo não estava disponível para a igreja. O Espírito Santo estava em Jesus, na pessoa de Jesus. Você se lembra de Jesus sendo batizado, não lembra? E vem uma voz dos céus, e o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre ele, e a voz diz, eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A unção do Espírito Santo estava sobre Jesus. Quando Jesus entra na sinagoga, logo depois disso, ele diz, o Espírito, lendo o texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar as boas obras, as boas novas, para libertar os cativos. O Espírito Santo estava sobre Jesus, em Jesus. Mas Jesus diz, agora, aquele que crê em mim, do seu interior, de você, vai fluir rios. E João diz, ele estava falando do Espírito, que seria disponível, diz o texto, que receberiam os que nele crescem. Aquele que crê em Jesus tem acesso a esse rio de água viva que flui de dentro de nós, que é a própria presença do Espírito Santo, que foi derramada pela primeira vez lá em Atos capítulo 2. Este é o cumprimento daquela promessa. Até então o Espírito Santo não estava disponível, mas quando Jesus morre, ressuscita e é levado aos céus, é glorificado, então agora vem o Espírito Santo para habitar na sua igreja. Essa promessa é para nós. Jesus diz que isso é para todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê, do seu interior, fluem rios de água viva. Então o Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. E o texto que vemos é o cumprimento dessa promessa. E é o Espírito Santo quem nos dá a capacidade de vivermos essa reconciliação que temos falado nas últimas semanas. É o Espírito Santo que é o agente da reconciliação. Nós lemos agora em João capítulo 16, dizendo que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a reconciliação entre nós e Deus só é possível porque o Espírito Santo nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de olhar para nós e dizer, eu preciso de salvação. É uma obra do Espírito Santo. Por isso que nós não convertemos pessoas. Quem converte é o Espírito. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho, crendo e orando que é no anúncio do Evangelho que o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa e ela vai vir a Cristo. Mas essa não é uma obra nossa, essa é uma obra do Espírito Santo. A nossa obra é testemunhar, não só falando, mas vivendo o Evangelho. Paulo vai dizer que aqueles que vivem de maneira santa, isso nas suas cartas a Filemon, a Tito, na sua carta aos Colossenses, ele fala que uma vida santa na sociedade, ela embeleza o Evangelho, embeleza. A palavra que é usada lá em Tito,
que vivendo de maneira santa nós embelezamos o Evangelho, é a palavra, as mulheres vão conhecer essa palavra, é a palavra cosmético. Cosmético. Uma vida santa na sociedade é um excelente cosmético para o Evangelho. Cosmético não é aquele negócio que tampa feiura, não é isso. É que realça a beleza, né? Realça a beleza. Então é a vida santa que testemunha do Evangelho. Mas o nosso papel não é converter ninguém. O nosso papel é viver e anunciar a Cristo Jesus. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que assegura, que garante a salvação. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, olha o que Paulo diz, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. A promessa que Jesus havia feito, eu vou mandar um outro conselheiro. Paulo está dizendo, quando vocês ouviram e creram no Evangelho da verdade, creram na palavra da verdade que é o Evangelho, diz, vocês foram salvos. E vocês foram selados com esse Espírito Santo da promessa. E ele ainda vai dizer no versículo 14, que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Diz, olha, Jesus deu como garantia, como penhor da salvação, o seu próprio Espírito. Sabe o que é penhor, né? Eu acho que hoje em dia é mais raro as pessoas penhorarem coisas, né? Teve um tempo que era muito mais comum. Né? Vai lá e penhora alguma coisa para poder pegar um dinheirinho. Ah, eu tenho um relógio, vou lá na loja de penhores, coloco lá, pego o dinheirinho, olha, se eu não pagar, o relógio fica como garantia. E a Bíblia está dizendo que Jesus deixou o seu próprio Espírito como penhor. Como se Jesus estivesse dizendo, gente, olha, e ele falou exatamente isso, eu estou indo preparar um lugar para vocês, tá? Para que onde eu estiver vocês estejam também. Mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o meu Espírito. Como se Jesus estivesse dizendo, gente, eu vou voltar. Vocês querem uma garantia que eu vou voltar? Eu vou deixar o meu Espírito até eu voltar. Ele envia o seu Espírito, e o Espírito é a garantia. A garantia de que o sacrifício de Jesus foi efetivo é a presença do Espírito Santo. A garantia de que a nossa salvação está guardada em Cristo Jesus e que Ele voltará é a presença do Espírito Santo na igreja. E é a presença do Espírito Santo na igreja que tem trazido a igreja em triunfo ao longo de gerações. É a presença do Espírito Santo que garante a efetividade da igreja. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, e não tem porta de inferno que possa prevalecer contra ela. Eu sei que nesses últimos dias, algumas coisas têm perturbado o coração de algumas pessoas, achando que a igreja corre perigo. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja está viva há 2000 anos. A igreja permaneceu ao longo de governos tirânicos, tentativa de extermínio, cristãos sendo queimados em praça pública, Bíblias sendo queimadas aos milhares em praça pública. A igreja está viva. E ela vai continuar. Porque o que garante a presença da igreja é o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou ficar com vocês. Diz, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Do que ele está falando? Da presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é esse agente que nos liga com Deus, é esse agente também que promove reconciliação com os outros. Veja, por que é que o Espírito Santo foi aguardado por esses irmãos? Ainda se você está no capítulo 2, no versículo 1, diz que quando chegou o dia de Pentecostes, era uma festa muito comum entre os judeus, estavam todos eles reunidos num lugar só. Por que é que esses irmãos estavam reunidos num lugar só? Eu te dou a resposta, porque Jesus mandou. Fiquem aí, não vão embora. É interessante que o evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos muito parecidos. Na teologia nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou evangelhos que contam a partir de uma mesma visão, por assim dizer, embora tenham as suas diferenças. Mas Mateus termina com Jesus dizendo, vão por todo mundo, preguem o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu mandei vocês. Não é assim que termina, Mateus? Marcos diz também, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas Lucas termina completamente diferente. Lucas termina dizendo que é para ir, mas não agora. Olha o que Lucas diz em Lucas 24, 46. Lucas amplia o discurso de Jesus. Lucas 24, 46 diz, e lhes disse, palavras de Jesus,
Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome, presta atenção, seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Olha o verso 48, 24, 48 diz: vocês são testemunhas dessas coisas, e eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas olha o que Jesus diz no versículo 49, ele diz: mas fiquem na cidade, até serem revestidos de poder do alto. Mateus e Marcos diz, Jesus disse que é para a gente ir pregar o evangelho. E Lucas diz mesmo. Jesus disse isso mesmo. Mas ele falou, mas pera, vai ainda não. Vocês vão pregar o evangelho. É promessa. Vocês vão para todo mundo pregar o evangelho. Mas fica em Jerusalém ainda um tempo. Até que vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 1:8, nós conhecemos muito bem o texto. Jesus falando com eles, repetindo isso aqui de uma maneira mais clara, diz: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam cheios de poder. Vocês receberão o Espírito Santo, serão cheios de poder. Aí diz, então, vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Judeia, na região, em Samaria e até os confins da terra. Veja, é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de testemunhar. Jesus disse àqueles seus discípulos, fiquem em Jerusalém, não vão ainda. Porque vocês precisam de poder para fazer isso. Vocês precisam de capacitação, e não é curso de teologia. Embora o curso de teologia possa ajudar. Não é simplesmente aula de escola bíblica dominical. Não é decorar uns 2 ou 3 versículos. Todas essas coisas ajudam. Mas o que a gente precisa, para chamar outros à reconciliação, é da direção e da presença do Espírito Santo. E Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E o que acontece? No capítulo 2, o Espírito Santo enche de poder. E qual é a primeira atitude de Pedro? Lembra do Pedrão? Pedrão era um boca aberta, né? Ei, Pedro, falava a hora que não precisava, contavam os negócios. Jesus teve que uma vez falar para ele, fica quieto, para trás de mim, Satanás. Para o Pedro. É legal que tem um texto que eles sobem a um monte, conhecido como o Monte da Transfiguração, e eles têm ali uma visão gloriosa de Moisés, Elias, Jesus, um relampejo, um brilharéu ali, e diz o texto que Pedro fala assim, que lugar legal, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e um para o Senhor. E engraçado que o texto diz assim, Pedro disse isso porque não sabia o que dizer. Pedro, quando não sabe o que dizer, fica quieto, só não fala, né? Ele não sabia o que dizer, mas ainda assim disse. Pedro era boca aberta. Mas ao mesmo tempo, Pedro enfrentou um momento de grande angústia. Quando ele disse a Jesus, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. E Jesus diz, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Diz o texto que com medo, quando alguém pergunta, você não estava com Jesus? Ele diz, eu não. E vem outra pessoa e diz, mas você é um dos que andavam com Jesus? Ele diz, não. E uma terceira pessoa vem até ele e fala assim, mas você andava com Jesus. E diz o texto que, praguejando, dizendo palavrões, Pedro disse, eu não conheço. Por que Pedro fez isso? Por medo. Medo de morrer. O seu mestre estava indo morrer. Pedro fugiu amedrontado. Mas agora, cheio do Espírito Santo, Pedro não quer saber de nada. Jerusalém está abarrotada de gente. E Pedro levanta no meio do povo e diz, gente, tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento por meio de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Porque o Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Rei. Só alguém cheio do Espírito Santo consegue essa intrepidez. Só alguém dirigido pelo Espírito Santo vence o medo, a vergonha. Porque é o Espírito Santo que nos conecta com o ministério da reconciliação. É Jesus que diz que nos capacitaria para a missão por meio do seu Espírito. É o Espírito Santo. E o que nós estamos vendo aqui é essa bagunça de línguas. Línguas que diz o texto que pareciam como de fogo.
de gente falando aqui um monte de coisa, e as pessoas ouvindo nas suas próprias linguagens. É a reversão da maldição lá de Babel. Lembra de Babel? Os homens queriam levantar para si um nome. Todos falavam uma mesma língua. E Deus disse, não. E Ele separa as línguas. De forma que eles não podiam mais afrontar a Deus. O que está acontecendo aqui em Atos é a reversão disso. É Deus dando a capacidade para a gente de todo tipo, em nome de Deus, se reconciliar. Porque eles glorificavam a Deus na língua destes povos. Gente de todo lado ouvia o nome de Deus sendo glorificado por gente simples, por gente humilde. É a presença do Espírito Santo que nos dá essa capacidade. Esse é o poder de reconciliar os diferentes. Esse é o poder de colocar na mesma família da fé gente que pensa diferente. Era um absurdo a igreja do primeiro século. Porque pobre não sentava com rico. Senhor não sentava com trabalhadores, com escravos, não. Eles tinham muitas divisões. Os judeus diziam que só tinha duas gente no mundo, os judeus e os não-judeus. Os gregos diziam que só tinha duas gente no mundo, aqueles que falavam grego e aqueles que falavam uma língua esquisita, como se estivesse fazendo bar. Então vamos chamar eles de bárbaros. Então tem dois tipos de gente. Paulo diz em Cristo Jesus, não tem mais isso. Não tem diferenças de classes. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, que em Cristo Jesus não tem mais essa separação de que homem é maior do que mulher, de que mais rico é melhor do que mais pobre. Não, em Cristo Jesus vocês são todos uma coisa só. Queridos, na igreja de Cristo não há espaço para discriminação de qualquer tipo. Seja por raça, seja por cor, seja por time de futebol, seja por partido político. Nós somos feitos um em Cristo. E as coisas que nos separam devem ser minimizadas, a fim de que nós possamos crescer neste entendimento e nesta família. É em Cristo que é colocado todo tipo de gente. Amém? Amém? E é exatamente isso que vai acontecendo. Jesus disse, olha, vocês vão receber poder, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí no capítulo 2, diz que o Espírito Santo vem sobre os judeus. Aí lá no capítulo 8, diz que o Espírito Santo vem sobre os samaritanos. Aí no capítulo 10 vai dizer que o Espírito Santo vem sobre os gentios. Olha, vocês vão receber poder para ir de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E o que a gente vê é que o Espírito Santo está realizando uma obra, e incluindo nessa igreja em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, em os gentios. E lá no capítulo 19, Paulo chega em Éfeso, no outro continente, na Macedônia. Na região da Macedônia, hoje a gente conhece como Europa. Paulo chega lá, e o Espírito Santo de Deus também está trabalhando na vida daqueles irmãos. Deus está reunindo gente de todo lugar, porque é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de vencer as barreiras de divisão. A reconciliação com Deus é a obra do Espírito. O ministério da reconciliação é a obra do Espírito. A reconciliação uns com os outros é a obra do Espírito. E por fim, queridos, a palavra do Senhor nos diz também que é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de acabarmos com essa dicotomia, acabarmos com essa divisão de vida religiosa e vida prática. Se você vê aí a quantidade de instruções que nós temos na Escritura, no Novo Testamento, sobre vida prática, sobre vida, sobre conversar com as pessoas, sobre interagir com as pessoas, sobre administração dos nossos recursos, sobre administração da nossa vida laboral, sobre administração da nossa saúde. São coisas práticas, e tudo isso é para a glória de Deus. Inclusive, os dons do Espírito Santo são colocados na igreja para abençoar o povo, e eles são tão sobrenaturais e naturais. É interessante que lá em 1 Coríntios 12, e aí os irmãos que participam das quintas-feiras ouviram isso exaustivamente, 1 Coríntios 12 vai dizer que a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. E lá no versículo 28 em diante, Paulo vai listar uma porção de tipos de dons. E ele diz no versículo 28, assim na igreja Deus estabeleceu apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois os que realizam milagres. Vai ouvindo a lista. Os que realizam milagres,
os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os dons de administrar, os que falam diversas línguas. Veja, Paulo coloca na mesma lista e chama tudo isso de dom de Deus. Fazer milagre, mas administrar coisas. Curar pessoas, mas ajudar o necessitado. Aquilo que é extraordinário e aquilo que é ordinário. É algo que é feito no poder do Espírito Santo. A vida cristã não é dividida em coisas sobrenaturais e naturais. A vida cristã é a vida. É o dia a dia. É tudo o que somos e tudo o que nós fazemos. E entenda uma coisa, queridos. A vida cristã, ela é eminentemente natural. A vida cristã, ela é ocasionalmente sobrenatural. A vida cristã é a vida do dia a dia, em que nós aprendemos de Deus e recebemos suprimentos para viver os nossos dilemas no dia a dia. Vida cristã não é simplesmente os arrepios que eu sinto vez ou outra em um culto. Vida cristã não é simplesmente canções, orações, pregações. Vida cristã é tudo. E ela se desenvolve, a maior parte da vida cristã é vivida fora das quatro paredes de uma igreja. Vida cristã é o que acontece quando você sai daqui, até você voltar aqui. Isso é vida cristã. Isso aqui também é vida cristã, mas não é o todo da vida cristã. A vida cristã, ela é eminentemente natural. Mas ela é na unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos orienta. É o Espírito Santo que nos dirige. É o Espírito Santo que nos dá as palavras. Existem inúmeros mandamentos sobre essa vida prática. Inclusive, Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. Lembra do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio. Domínio próprio. Que coisa mais natural e sobrenatural que isso? É interessante que a palavra domínio próprio, em algumas traduções, ela é traduzida como longânimo, né? Longânimo, que significa alguém de ânimo longo, né? Longo. Interessante também que há uma expressão, isso no grego, que fala sobre essa paciência para com o outro, que é a expressão ficar com o nariz vermelho. Ficar com o nariz vermelho. Porque quando alguém está com raiva, né, pensa-se na cultura antiga, que vai ficando vermelho. E o último lugar para ficar vermelho é a ponta do nariz. Então, há uma expressão no Novo Testamento que diz que Deus tem um nariz muito grande. A ideia é que Deus tem paciência. E a mesma coisa fala aqui, então eu sou alguém muito paciente, né? Então, é a mesma ideia em Gálatas, dizendo que nós temos que ter um nariz longo, paciência, sermos tardios para nos irarmos, sermos prontos, diz Tiago, para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Gente, isso só com a obra do Espírito Santo, não é? Ouvir o outro, e às vezes falar umas coisas, fala assim, deixa eu só responder. Não, domínio próprio, paciência, domínio próprio, ânimo longo. Pensa assim, dá quando você estiver com uma situação que você precisa de paciência, fala, não, eu tenho que ter um ânimo longo. Por isso que as pessoas talvez contam até 10, né? Para ver o tamanho do domínio. Então, nós recebemos o poder do Espírito Santo para viver de maneira sobrenatural, mas também de maneira natural. E, queridos, essa é a nossa herança renovada. Nós somos uma igreja batista nacional. Isso significa que nós cremos que isso que aconteceu em Atos 2, e esse poder de Deus continua ecoando na história. Nós temos que o Espírito Santo continua agindo, continua operando, continua fazendo. Precisamos tomar cuidado de não entrarmos nos excessos. Porque, embora sejamos renovados, não somos pentecostais, nem neopentecostais. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Mas nós cremos que o Espírito Santo continua operando.
com toda certeza, de forma muito diferente do que muitos afirmam por aí. O Espírito Santo continua agindo, muito mais do que a gente pode imaginar, mas muito menos do que os outros estão falando por aí. Mesmo porque uma das marcas da nossa comunidade é julgarmos tudo à luz da Escritura. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo é muito claro sobre o uso dos dons na igreja. Ele fala que precisa ser tudo feito com decência e ordem. Decência e ordem. Por isso ele diz, olha gente, na igreja, depois dá uma lidinha lá em 1 Coríntios 14, na igreja, se tiver línguas, precisa ter alguém que interprete. Não sou eu que estou dizendo isso, é Paulo, põe culpa nele, tá? Gente, mas eu gosto do culto que o negócio pega fogo. Calma. Olha para a Escritura, vai com calma. Que nem todo fogo é fogo de Deus. Presta atenção nisso. Que Paulo fala, gente, o Espírito Santo distribui dons para o bem comunitário. Se eu começar a falar aqui um monte de coisa que você não entende, como é que isso vai fazer bem para você? Paulo fala isso em 1 Coríntios 14, se entrar alguém estranho na igreja, que não conhece, e ver todo mundo falando em língua, vai falar que vocês estão loucos. E não é verdade. Por isso Paulo fala, gente, se tiver línguas na igreja, 2 ou 3 no máximo, e só se tiver quem interprete. E Paulo é mais mal educado que eu. Ele ainda fala, se não tiver quem interprete, o que ele diz? Cale-se. E fique falando a sós com Deus. Então veja, a nossa herança é uma herança avivada. E eu espero que a gente se avive cada vez mais. Que você, de vez em quando, dá um glória a Deus aí. Fala um aleluia. Durante o louvor, levanta as mãos e chora na presença de Deus. Sim, derrame-se na presença do Senhor. Nós cremos que o Espírito Santo continua operando. Nós cremos que os dons do Espírito Santo são para hoje, são para a igreja. Nós precisamos fazer tudo à luz da Escritura, porque somos batistas. E uma das marcas do batista é que ele ama a palavra de Deus. Em 1965 houve uma ruptura. Hoje nós encerramos essa série, mas amanhã e depois ainda teremos 2 devocionais que vão tratar um pouquinho sobre isso. Nós éramos uma igreja só, a Igreja Batista no Brasil, e houve um grupo que dizia, esse povo está muito frio, muito na carne, precisamos da presença do Espírito Santo. E começaram a buscar, e houve uma ruptura, e que nós fomos desligados compulsoriamente, e criou-se então a Convenção Batista Nacional, a qual nós fazemos parte. Mas graças a Deus, no ano de 2000, quando os ânimos já estavam mais tranquilos, foi visto que muitos excessos foram cometidos, que a reconciliação não foi entendida. E no ano de 2000, houve uma reconciliação entre os batistas, entendendo que aqueles que pensam de uma maneira diferente sobre a contemporaneidade dos dons, não são menos espirituais do que nós, não são menos povo de Deus do que nós. E os irmãos mais tradicionais, por assim dizer, entendem. Aqueles nossos irmãos também são batistas, também são povo de Deus, também amam ao Senhor e a sua palavra. Esse é um pouquinho da nossa história. Nós cremos que o Espírito Santo continua operando, por isso somos batistas nacionais. Mas cuidado, muito cuidado, para que você não entre em extremos que nada tem a ver com a Escritura, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Tudo deve ser feito com amor ao Senhor, com zelo, mas também com decência e com ordem. Amém, queridos? O Senhor nos ajude. E que a presença do Espírito Santo em nós, que habita em nós, que é o selo da nossa salvação, que foi derramada sobre nós quando cremos em Jesus, que essa presença nos capacite a entender a reconciliação, a sermos agentes de reconciliação e a vivermos a nossa vida todos os dias para a glória do Senhor. A descida do Espírito Santo prova que o sacrifício de Cristo foi recebido, que a morte de Jesus foi aceita pelo Senhor,
A descida do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo nos dá a garantia de que nós temos livre acesso ao trono da graça, pela bondade de Deus. E talvez nessa noite, você precisa da presença do Espírito Santo. Talvez você ainda não tomou esse passo que Pedro falou, de arrepender-se, de crer em Jesus, de entregar a sua vida. Talvez você venha lutando com coisas que gostaria muito que fossem diferentes na sua vida, mas não tenha encontrado em você forças para mudar. E eu digo, é muito difícil que você encontre em você alguma força para mudar, mas é uma promessa de que o Senhor não nos deixaria lutar sozinhos, e que o seu Espírito em nós lutaria conosco e por nós. Talvez nessa noite o que você precisa é, eu peço a toda a igreja que feche os seus olhos nesse momento, reclamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais lutar sozinho. Eu reconheço, Senhor, que na força do meu braço eu não posso, eu não consigo. Mas eu reconheço também, Senhor, que existe uma promessa, e que essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus, que eu posso me achegar a Ti e reconhecer que sou pecador, reconhecer que preciso da Tua misericórdia e ter os meus pecados perdoados e receber o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para mim, essa promessa é para mim.